Você tem enfrentado dificuldades financeiras? Parece que o dinheiro nunca é suficiente? Ou talvez você esteja esperando um grande avanço na sua vida, mas não sabe como se preparar para ele? Então essa palavra é para você. A Bíblia nos ensina que Deus tem um tempo de abundância para aqueles que seguem os princípios dele. E hoje eu vou te mostrar como alinhar sua vida financeira com a vontade do Senhor. A prosperidade está chegando e você precisa estar pronto para recebê-la. Antes de continuar, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com alguém que está buscando prosperidade segundo os planos de Deus. Agora, vamos direto para essa revelação poderosa. Deus deseja que você prospere. Muitas pessoas acreditam que a vida financeira é apenas uma questão de esforço humano, ou que Deus não se preocupa com essa área. Mas a Bíblia nos ensina que Deus deseja que seus filhos prosperem. Ele não quer que vivamos em miséria ou em constante aperto financeiro, mas que tenhamos o suficiente para viver bem e também abençoar outras pessoas. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Isso inclui todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Mas o que significa prosperidade segundo a visão de Deus? Prosperidade não é apenas dinheiro. Muitas pessoas confundem prosperidade com riquezas acumuladas. Mas a verdadeira prosperidade é ter tudo o que você precisa para viver bem e cumprir o propósito de Deus. Em Provérbios 10:22 está escrito: "A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto." Isso significa que a prosperidade divina não traz peso, preocupação ou desespero, mas paz e equilíbrio. Deus é a fonte de toda provisão. Em Filipenses 4:19, Paulo nos ensina: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Isso significa que nossa confiança deve estar no Senhor, e não em nosso próprio esforço. Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. E é dele que vem a provisão. Deus quer que você prospere, para ser um canal de bênção. A prosperidade, segundo a Bíblia, não é egoísta. Deus nos abençoa para que possamos abençoar outras pessoas. Em 2 Coríntios 9:8 está escrito: "E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra." Ou seja, quanto mais alinhados estivermos com Deus, mais Ele nos dará recursos para cumprir sua obra. A grande questão é: como viver essa prosperidade que Deus prometeu? Como alinhar nossas finanças com os princípios dele e nos preparar para o tempo da abundância? Nos próximos passos, vamos aprender quais atitudes e princípios devemos seguir para viver a prosperidade que Deus deseja para nós. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Se queremos viver uma vida financeira abençoada, o primeiro passo é colocar Deus no centro das nossas finanças. Muitas pessoas buscam prosperidade, mas deixam Deus de lado nessa área. No entanto, a Bíblia nos ensina que quando honramos o Senhor com nossos recursos, Ele nos conduz ao tempo de abundância. Em Provérbios 3:9 e 10, a palavra diz: "Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares." Esse versículo nos ensina um princípio poderoso. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. Mas como fazer isso na prática? Seja fiel nos dízimos e ofertas. Muitas pessoas querem prosperidade, mas não seguem esse princípio bíblico. Em Malaquias 3:10, Deus nos desafia: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança." Quando somos fiéis, Deus abre portas e nos surpreende. Busque a vontade de Deus antes de tomar decisões financeiras. Antes de fazer qualquer investimento, compra ou grande decisão financeira, ore e peça direção ao Senhor.
Em Tiago 1:5a, a Bíblia nos ensina: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus deseja te dar sabedoria para administrar seus recursos e prosperar sem sofrimento. Evite a avareza e confie na provisão de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar significa confiar que Ele é o seu provedor. A avareza e a ganância afastam a bênção de Deus. Em 1 Timóteo 6:10, a Bíblia nos alerta: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Deus deve ser o único no controle da sua vida. Agradeça a Deus pelo que você já tem. A gratidão abre portas para a provisão divina. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo que sua situação financeira ainda não seja a ideal, aprenda a agradecer e confiar que Deus está preparando algo maior. Se você deseja viver uma vida financeira abençoada, comece colocando Deus em primeiro lugar. Seja fiel, busque sabedoria, confie na provisão do Senhor e mantenha um coração grato. Nos próximos passos, veremos como administrar suas finanças com sabedoria e se preparar para o tempo da abundância. Administre suas finanças com sabedoria. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade vem apenas do milagre de Deus, mas a Bíblia nos ensina que a boa administração financeira também faz parte do plano dele para nós. Se queremos viver o tempo da abundância, precisamos aprender a lidar com os recursos que Deus já nos deu. Em Provérbios 21:5 está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse versículo nos ensina que a prosperidade não é fruto do acaso, mas do planejamento e da sabedoria. Mas como administrar bem as finanças segundo os princípios de Deus? Evite dívidas desnecessárias. A Bíblia nos alerta sobre o perigo das dívidas. Em Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Muitas pessoas entram em dívidas por falta de controle financeiro e acabam vivendo presas a contas e juros. Se você quer prosperar, aprenda a viver dentro das suas possibilidades e evite gastos impulsivos. Faça um planejamento financeiro. Jesus ensinou a importância do planejamento em Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Isso significa que ter controle sobre suas finanças é um princípio bíblico. Anote seus ganhos, gastos e organize suas finanças para evitar desperdícios. Seja um bom administrador do que Deus te dá. Em Mateus 25:14-30, Jesus contou a parábola dos talentos, mostrando que Deus espera que sejamos bons mordomos do que Ele nos confia. Se administramos bem o pouco, Ele nos confia mais. Cuide bem dos seus recursos e Deus abrirá portas para que você prospere ainda mais. Aprenda a semear para colher. A prosperidade não vem apenas do que guardamos, mas também do que semeamos. Em 2 Coríntios 9:6 está escrito: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, quanto mais você planta, mais você colhe, seja na sua vida financeira, profissional ou espiritual. A prosperidade não acontece por acaso. Deus quer te abençoar, mas Ele também espera que você administre bem os recursos que já tem. Se você deseja viver o tempo da abundância, comece hoje a organizar suas finanças e agir com sabedoria. Nos próximos passos, veremos como abrir portas para novas oportunidades e viver a plenitude da prosperidade que Deus tem para você. Abra portas para novas oportunidades. Deus deseja te abençoar financeiramente, mas muitas vezes essa prosperidade vem através das oportunidades que Ele coloca diante de você. No entanto, muitas pessoas não percebem essas oportunidades porque estão presas ao medo, à insegurança ou à falta de preparação. A Bíblia nos ensina em Deuteronômio 8:18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Ou seja,
Deus nos dá capacidade e sabedoria para prosperar, mas cabe a nós agir e buscar novas possibilidades. Mas como abrir portas para novas oportunidades e entrar no tempo da abundância? Esteja disposto a aprender e crescer. Muitas vezes, a falta de conhecimento impede as pessoas de avançar financeiramente. Em Provérbios 4:7, a Bíblia diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Isso significa que investir em aprendizado e novas habilidades pode ser a chave para um futuro próspero. Seja diligente no seu trabalho. Deus honra aqueles que são fiéis no que fazem. Em Provérbios 22:29 está escrito: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. A excelência no seu trabalho pode abrir portas que você nunca imaginou. Esteja atento às oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas rejeitam novas oportunidades porque parecem pequenas. No entanto, a Bíblia nos ensina em Zacarias 4:10: quem despreza o dia das coisas pequenas. Às vezes, a oportunidade que parece pequena hoje é a porta para uma grande bênção amanhã. Tenha coragem para agir e inovar. O medo de errar impede muitas pessoas de avançar, mas a palavra de Deus nos ensina que a fé nos impulsiona para novas conquistas. Em Josué 1:9, Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se Deus está contigo, não tenha medo de dar passos ousados rumo ao seu crescimento. Se você deseja viver a prosperidade que Deus tem para você, comece a agir com sabedoria, buscar crescimento e estar atento às oportunidades que Ele coloca no seu caminho. Nos próximos passos, vamos entender como permanecer no tempo da abundância e viver uma prosperidade duradoura segundo os princípios de Deus. Como permanecer no tempo da abundância. Receber a prosperidade de Deus é uma bênção, mas saber como permanecer nesse tempo de abundância é ainda mais importante. Muitas pessoas alcançam crescimento financeiro, mas por falta de sabedoria, perdem tudo e voltam à escassez. A Bíblia nos ensina como viver uma prosperidade duradoura e alinhada com a vontade de Deus. Em Deuteronômio 28:2 está escrito: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso significa que a chave para permanecer na abundância é continuar obedecendo aos princípios de Deus. Mas como fazer isso na prática? Continue sendo fiel a Deus. A prosperidade nunca deve se tornar um motivo para se afastar do Senhor. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nunca troque sua comunhão com Deus pelas riquezas, pois é Ele quem sustenta sua vida financeira. Mantenha um coração generoso. A prosperidade não deve ser apenas para o seu benefício, mas para abençoar outras pessoas. Em 2 Coríntios 9:11, a Bíblia diz: sereis enriquecidos em todas as coisas para que possais ser generosos em qualquer ocasião. Quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa. Seja um bom administrador da sua colheita. A abundância pode acabar se não for bem administrada. Em Provérbios 27:23 está escrito: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida dos teus rebanhos. Ou seja, mesmo depois de prosperar, continue cuidando bem do que Deus te confiou. Não se esqueça de onde veio sua bênção. Muitas pessoas, depois de prosperarem, começam a acreditar que foi apenas pelo seu próprio esforço. Mas em Deuteronômio 8:18, a palavra nos lembra: antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Nunca deixe o orgulho tomar o lugar da gratidão. Ensine a próxima geração sobre prosperidade. A verdadeira abundância não é apenas sobre o que você conquista, mas sobre o legado que você deixa. Em Provérbios 13:22 está escrito: o homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Use sua prosperidade para construir algo duradouro e ensinar outras pessoas a viverem segundo os princípios de Deus. Se Deus te trouxe até aqui,
Ele quer que você permaneça no tempo da abundância e viva uma prosperidade constante. Continue sendo fiel, generoso, sábio e sempre colocando Deus em primeiro lugar. Agora que você aprendeu como viver uma vida financeira abençoada, é hora de agir e entrar no tempo de abundância que Deus tem para você. Agora você sabe que Deus deseja te levar para um tempo de prosperidade e abundância, mas é preciso seguir os princípios dele. Coloque Deus em primeiro lugar, administre seus recursos com sabedoria e esteja pronto para as oportunidades que Ele vai colocar no seu caminho. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com alguém que está buscando uma transformação financeira segundo os planos de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e te leve para um tempo de abundância. Nos vemos no próximo vídeo.